Capítulo 9. Do julgamento. Negociação da proposta. Artigo 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra a proposta o licitante que tenha apresentado melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. Parágrafo 1º. A negociação será realizada por meio do sistema, e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 2 horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação, de que trata o caput. Julgamento da proposta. Artigo 39. Encerrada a etapa de negociação, de que trata o artigo 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto, e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do artigo 7º, e no parágrafo 9º do artigo 26, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no capítulo 10º. Capítulo 10º. Da habilitação. Documentação obrigatória. Artigo 40. Para a habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa. Inciso 1º. A habilitação jurídica. Inciso 2º. A qualificação técnica. Inciso 3º. A qualificação econômico-financeira. Inciso 4º. A regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5º. A regularidade fiscal perante as fazendas públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário, e Inciso 6º. Ao cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição, e no inciso 18 do caput do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos inciso 1º, inciso 3º, 4º e v do caput, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, e em sistemas semelhantes mantidos pelos estados, pelo Distrito Federal, ou pelos municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos. Artigo 41. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre. Parágrafo único. Na hipótese de licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. Artigo 42. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas. Inciso 1º. A comprovação da existência de compromisso público, ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá a as condições de liderança estabelecidas no edital, e representará as consorciadas perante a União. Inciso 2º. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada. Inciso 3º. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital. Inciso 4º. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira.
Inciso 5º. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato. Inciso 6º. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 1º, e inciso 7º. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato. Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio, ou isoladamente. Procedimentos de verificação. Artigo 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do SISG, ou por aqueles que aderirem ao SICAF. Parágrafo 1º. Os documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados no SICAF, serão enviados nos termos do disposto no artigo 26. Parágrafo 2º. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no do artigo 38. Parágrafo 3º. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável, ou o licitante não atender a essas exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Parágrafo 5º. Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação, ou o edital exige a apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. Parágrafo 6º. No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária, para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto no capítulo 10º. Parágrafo 7º. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. Parágrafo 8º. Constatado o atendimento a essas exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.